Quando o nome de São Miguel Arcanjo é proclamado com fé, uma força invisível e luminosa se ergue ao redor da sua família, como um muro celestial que nenhuma sombra consegue atravessar. Nesta hora santa, cada oração pronunciada com confiança se torna uma chave que abre caminhos de proteção, cura e reconciliação. A luz de Jesus, que renasce no mistério do Natal, atravessa aquilo que parecia impenetrável e desfaz sobrecargas que o coração já não conseguia sustentar sozinho. Nada permanece igual quando São Miguel intervém com o poder recebido do Altíssimo, pois sua missão é guardar, restaurar e conduzir cada lar de volta ao centro da paz divina. Há momentos em que o ambiente familiar parece fragilizado por tensões que se acumulam em silêncio, distâncias emocionais que surgem quase sem perceber, palavras que ferem mais do que se desejava e inquietações que roubam a serenidade do dia. Diante desses pesos, muitos sentem que a harmonia se perde aos poucos, como se uma força obscura tentasse apagar o brilho que antes iluminava tudo. É justamente nessas horas que a intercessão de São Miguel se torna ainda mais urgente, porque ele conhece as batalhas que não se veem, percebe as feridas que não são ditas e combate, pela autoridade de Deus, tudo aquilo que ameaça a união de uma família. A promessa que se revela agora é simples e profunda. Quando você entrega sua casa ao cuidado de São Miguel e permite que a luz de Cristo atravesse cada relação, a restauração começa a acontecer de maneira silenciosa e firme. Nenhuma desordem espiritual resiste à verdade do Evangelho. Nenhum ataque oculto permanece diante da espada da justiça divina. Nenhuma divisão prospera quando a graça do Natal envolve cada membro da família com a presença viva do menino Jesus. Neste instante, ao iniciar esta oração, você abre espaço para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer: transformar o ambiente interior do seu lar, fortalecer vínculos abalados, reacender o carinho que o cansaço tentou apagar e levantar o coração daqueles que perderam a esperança. São Miguel se coloca ao seu lado, atento, firme e vigilante, para proteger o que é sagrado e conduzir a sua família a um tempo novo. Agora, com fé, você será conduzida ao primeiro movimento desta oração, onde cada palavra se torna um pedido que toca o coração de Deus e atrai para sua casa o manto de proteção do arcanjo escolhido para defender o povo do Senhor. Oração a São Miguel pela proteção e união da família. São Miguel, arcanjo defensor estabelecido por Deus, recebe agora esta súplica que brota da minha alma e envolve minha família com tua presença poderosa. Coloca teu escudo diante de toda influência que tenta abalar nossa união e afasta da nossa casa qualquer pensamento, palavra ou intenção que abra portas ao desânimo, ao conflito ou ao medo. Ordena, pela autoridade divina que te foi concedida, que todo mal se retire imediatamente do nosso caminho e que cada ambiente do nosso lar seja preenchido pela luz do Cristo que renasce neste Natal. Peço que tua espada espiritual corte toda a raiz de discórdia, dissolva tensões que se escondem no silêncio e restaure vínculos enfraquecidos pelo cansaço, pelas preocupações ou pelas dores que muitos carregam em segredo. Que teu olhar vigilante alcance cada membro da minha família, protegendo seus passos, iluminando suas decisões e inspirando atitudes que promovam a paz verdadeira. Que o Espírito Santo sopre sobre nós o entendimento necessário para superar excessos, curar feridas e construir um ambiente onde a caridade seja constante e a esperança permaneça firme. Conduz nossas palavras para que sejam instrumentos de consolo. Conduz nossos pensamentos para que não cedam à escuridão e conduz nossos sentimentos
para que permaneçam alinhados à verdade do Evangelho. Que o menino Jesus, luz eterna do Natal, visite nossa casa com seu amor restaurador e transforme aquilo que parece difícil de resolver. Que ele fortaleça a confiança, reavive a ternura e conceda sabedoria para que não respondamos ao mal com o mal, mas com a virtude que nasce do coração de Deus. São Miguel Arcanjo, guarda-nos sob tuas asas espirituais e sela nossa família com a paz que vem do céu. Que esta oração seja ouvida, acolhida e atendida segundo a vontade perfeita do Senhor. Amém. A presença de São Miguel na reconstrução da unidade familiar. A ação de São Miguel Arcanjo na vida de uma família não se limita à proteção externa contra influências espirituais ou conflitos visíveis. Ele age também dentro das realidades mais profundas do coração, onde se formam as intenções, onde surgem os medos e onde se constroem as escolhas que determinam o rumo das relações. Muitas vezes, o que causa rupturas não é um grande acontecimento, mas pequenas feridas que se acumulam, palavras ditas sem cuidado, silêncios que pesam, gestos que são interpretados de maneiras diferentes. É nesse terreno sensível que São Miguel intervém com delicadeza e firmeza, orientando cada alma à luz de Cristo para que compreenda que a verdadeira união nasce do esforço constante e da graça que sustenta o amor. A missão de São Miguel, descrita desde a Sagrada Escritura como defensor do povo de Deus, revela um caminho para restaurar a paz interior. Ele combate o que desordena, esclarece o que confunde e ilumina o que se perde na escuridão. Quando uma família se coloca sob sua proteção, começa a experimentar um processo de purificação que alcança níveis mais profundos do que simplesmente resolver problemas aparentes. Ele traz à tona a verdade espiritual de que nenhuma casa permanece firme se cada membro não decidir, diariamente, renunciar ao orgulho, ao ressentimento e à dureza que fecham o coração. A união não se impõe, ela se constrói pela decisão renovada de escolher amar, mesmo quando amar exige renúncia. Ao permitir que São Miguel conduza esse processo, cada pessoa da família passa a enxergar suas próprias fragilidades com mais honestidade. A luz que ele traz não humilha, mas revela o que precisa ser curado para que o amor circule com mais liberdade. Os entraves que pareciam insuperáveis começam a se dissolver quando o olhar se volta para Cristo, porque o Senhor é quem renova a disposição interior e abre portas que pareciam trancadas. Nas palavras do Evangelho, Jesus afirma que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está presente. Essa presença transforma a convivência porque estabelece uma nova lógica, a lógica da graça, que supera a lógica da retribuição, da disputa de razão, do silêncio magoado ou da frieza acumulada. O lar que se deixa guiar por São Miguel se torna um terreno fértil para a reconciliação. A oração trazida no capítulo anterior começa a abrir caminhos para que cada membro da família se sinta chamado a uma conversão pessoal. A união não depende apenas de um único lado tentando resolver tudo. Ela nasce do encontro de corações que permitem que Deus os toque. São Miguel inspira esse movimento interior. Ele fortalece a disposição para dialogar com sinceridade, para pedir perdão quando necessário e para perdoar quando a memória reluta em soltar antigas dores. Nada disso acontece apenas pela força humana. A graça é quem capacita. E São Miguel, como enviado para proteger, conduz essa graça até onde o coração está ferido ou cansado. Quando a família vive momentos de tensão prolongada, é comum que surja a sensação de que tudo está se perdendo. Porém, a espiritualidade cristã ensina que nenhum ambiente é irreversível quando é entregue ao Senhor.
A restauração começa justamente nos momentos em que não se vê solução. É nesse ponto que a figura de São Miguel se torna ainda mais consoladora, porque ele age como guardião diante das forças que tentam impedir a reconciliação. Ele afasta a tentação da desistência, fortalece a fé que estava frágil e inspira um novo olhar para aquilo que parecia impossível. Na tradição da Igreja, os anjos atuam como mensageiros da vontade divina, e São Miguel, com sua autoridade especial, conduz a família a reconhecer que Deus está presente mesmo quando o clima emocional parece desfavorável. A restauração da união familiar também envolve compreender que Jesus é a luz que dá sentido a esse processo. O Natal, como momento de revelação da misericórdia de Deus, recorda que Cristo veio ao mundo para reconciliar o que estava separado e curar o que estava fragmentado. A presença do menino Deus em Belém não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual que se derrama sobre aqueles que pedem sua intervenção. Quando a família se une diante de São Miguel para pedir proteção e restauração, está, na verdade, pedindo que Jesus renasça em cada relacionamento, trazendo clareza onde há confusão, mansidão onde há dureza e esperança onde há medo. O caminho para essa união não é abstrato. Ele se manifesta nos detalhes concretos do cotidiano. São Miguel ilumina cada gesto simples que pode transformar o ambiente da casa. A paciência diante de um momento difícil, a palavra de apoio que substitui a crítica, o silêncio que evita um conflito, a disposição em ouvir sem interromper, a decisão de não reabrir feridas já tratadas. Esses movimentos parecem pequenos, mas são espiritualmente enormes, porque desarmam forças que alimentam a divisão. Cada ato de amor consciente se torna uma pedra colocada no alicerce da paz familiar. Ao longo deste processo, o arcanjo também fortalece a vigilância espiritual. A união familiar não se mantém sem cuidado. Assim como um jardim precisa ser regado, a paz precisa ser cultivada. São Miguel desperta o discernimento para perceber quando um pensamento negativo tenta se instalar, quando uma palavra impensada ameaça criar distância, quando um ressentimento tenta reaparecer. Ele age como aquele que sopra luz sobre os momentos que exigem sabedoria, evitando que situações pequenas se tornem grandes rupturas. A vigilância espiritual é uma expressão de amor e maturidade, e São Miguel ensina essa postura com sua presença constante. À medida que você avança nesta oração, compreenderá que a restauração da sua família não depende apenas de mudanças externas, mas de um movimento interno de entrega e abertura à graça. A ação de São Miguel é completa quando encontra corações dispostos a permitir que Deus transforme aquilo que estava endurecido. A promessa é que, ao caminhar por esse processo, a união reaparecerá com mais profundidade, firmeza e verdade do que antes, como fruto do amor que renasce em Cristo e se fortalece na proteção do arcanjo escolhido para defender o povo do Senhor. A luz do Natal que reconstrói lares sob a proteção de São Miguel. A restauração da união familiar encontra sua força mais profunda quando a luz do Natal é acolhida como fundamento espiritual do lar. O nascimento de Jesus não é apenas um acontecimento histórico, mas um mistério eterno que renova ano após ano aquilo que a fragilidade humana não consegue sustentar sozinha. Quando a família se abre a essa luz, cada relação é iluminada por uma claridade que revela, purifica e orienta. E é precisamente nesse movimento que São Miguel Arcanjo atua como guardião da graça, que desce sobre a casa, assegurando que nada interfira no que Deus deseja realizar no íntimo de cada coração. A luz que brota da manjedoura é uma luz que desarma resistências.
Ela fala ao espírito antes de falar à razão, convidando cada pessoa da família a enxergar a própria vida sem máscaras, sem defesas e sem justificativas que bloqueiem o amor. Essa luz toca territórios internos, onde memórias antigas influenciam comportamentos presentes, onde feridas moldam respostas, onde expectativas não correspondidas criam distâncias. Somente a verdadeira luz de Cristo é capaz de penetrar essas regiões profundas sem causar destruição, porque ele não expõe para ferir, mas para curar. São Miguel sustenta esse processo como aquele que afasta tudo o que impede a ação desse amor restaurador. No mistério da encarnação, Deus escolhe entrar na humanidade pela via da simplicidade. E essa escolha possui um significado espiritual poderoso para a vida familiar. A graça não se manifesta apenas em grandes acontecimentos, mas nas pequenas atitudes que constroem a rotina de uma casa. A luz do Natal convida cada membro da família a reencontrar a beleza do simples. A palavra dita com calma, o perdão oferecido antes que a noite chegue, a atenção verdadeira diante do que o outro sente, a humildade que substitui a busca por vantagem, o carinho que desarma tensões. Esses são os lugares onde Jesus nasce de novo. E São Miguel, como enviado para proteger a obra divina, guarda esses gestos, fortalecendo-os mesmo quando parecem pequenos demais para transformar algo. O Evangelho recorda que a chegada de Jesus provoca movimento. Os pastores deixam seus campos, os magos atravessam longas distâncias, Herodes se inquieta e o céu se abre em cânticos. A luz do Natal nunca deixa ninguém indiferente. Quando essa luz entra no lar, também provoca movimento interior. Ela convida cada pessoa a sair de suas zonas de segurança para permitir que Deus conduza os relacionamentos de uma forma nova. Muitos conflitos familiares persistem não por falta de amor, mas por falta de coragem de permitir que a graça conduza esse amor. São Miguel inspira essa coragem espiritual. Ele impulsiona o coração a deixar o que não serve mais: velhas mágoas, disputas silenciosas, orgulhos que aprisionam, defesas que impedem a aproximação. A luz do Natal também revela algo essencial. A vulnerabilidade é parte do caminho de Deus. O Salvador vem ao mundo como criança indefesa, dependente de cuidados, acolhido por braços humanos. Essa escolha divina tem implicações profundas para a vida familiar. Ela ensina que a verdadeira união nasce quando cada pessoa se permite ser vista com sinceridade, sem esconder as fragilidades que carrega. A dinâmica familiar muitas vezes se endurece quando cada um tenta provar força, esconder dores ou evitar mostrar necessidade de apoio. A vulnerabilidade de Cristo indica outra direção. A união se fortalece quando há transparência, quando alguém diz com simplicidade que precisa ser ouvido, compreendido, perdoado ou apoiado. São Miguel protege esse ambiente de abertura, afastando o medo de ser rejeitado ou mal interpretado e permitindo que os relacionamentos avancem com mais autenticidade. A tradição cristã ensina que os anjos contemplam, servem e anunciam a verdade de Deus. São Miguel, entre todos, é aquele que proclama quem é Deus diante das potestades que se opõem à sua vontade. Quando essa autoridade espiritual é invocada dentro de uma família, ela produz um efeito interior, restaura a ordem nas áreas onde o caos parecia dominar. Essa ordem não é imposição, é harmonia. Ela organiza pensamentos, reorienta sentimentos, ilumina escolhas e oferece clareza para questões que antes pareciam confusas. Há momentos em que a família se perde em discussões recorrentes que nunca chegam a lugar algum. A ação de São Miguel, sustentada pela luz de Cristo, oferece discernimento para identificar o que realmente importa,
quais batalhas merecem ser enfrentadas e o que deve ser deixado para trás em nome da paz. A espiritualidade do Natal também conduz a uma verdade decisiva. Deus habita onde é convidado. O nascimento de Cristo aconteceu em um lugar simples, mas disponível. Da mesma forma, a restauração da unidade familiar depende de corações disponíveis. Não é necessário que todos estejam no mesmo ritmo espiritual para que a graça comece a agir. Basta que um único membro da casa abra o coração ao Senhor com sinceridade e fidelidade. A presença dessa pessoa se torna como a manjedoura que acolhe o menino Deus. São Miguel se coloca ao lado desse coração fiel e intercede para que a luz se expanda e alcance cada relação, mesmo aquelas que parecem mais distantes. A luz do Natal convida a família a olhar para o futuro com esperança. Muitas pessoas têm medo de acreditar que algo pode mudar, porque experiências passadas criaram a sensação de que tudo sempre termina do mesmo jeito. Mas o Evangelho anuncia que, com Deus, a história nunca está fechada. Há capítulos inteiros que ainda não foram escritos. Há curas que ainda não se manifestaram. Há reencontros que ainda não aconteceram. São Miguel combate o espírito de desesperança, que tenta convencer o coração a desistir. Sua presença fortalece a expectativa de que algo novo está sendo preparado, mesmo quando os sinais ainda não se manifestam plenamente. Este capítulo convida você a permanecer firme neste caminho. A luz que agora toca sua família não é frágil. Ela é sustentada pela força do Deus que se fez homem. E São Miguel está ao seu lado para assegurar que essa luz não seja abafada por tensões, medos ou ataques espirituais. A obra que começou nesta oração continuará a se desenvolver enquanto você mantiver seu coração aberto ao Senhor. A batalha invisível que São Miguel combate para guardar a paz da sua família. A vida familiar, embora marcada por gestos de amor e cuidado, também é cercada por realidades espirituais que muitas vezes passam despercebidas. A Sagrada Escritura ensina que existem forças que tentam semear divisão, medo e confusão, movendo-se de maneira sutil para enfraquecer lares que buscam viver na luz de Deus. São Miguel Arcanjo se destaca, desde sua missão descrita no livro do profeta Daniel e reafirmada no Apocalipse, como o grande combatente que se coloca entre essas forças e o povo do Senhor. Ele não atua apenas em circunstâncias extraordinárias, mas também nos pequenos detalhes da vida cotidiana, onde pensamentos, atitudes e emoções podem ser tocados por influências que não vêm de Deus. Entender essa batalha invisível é fundamental para compreender a profundidade da proteção que São Miguel oferece à sua família. Há momentos em que o clima da casa muda sem explicação clara. Uma irritação súbita percorre o ambiente. Palavras que antes seriam ditas com calma se transformam em respostas ásperas. Lembranças dolorosas ressurgem de forma inesperada. A paciência diminui e a disposição para o diálogo se desfaz. Esses movimentos interiores nem sempre têm sua origem nas circunstâncias externas. Muitas vezes são reflexos de uma batalha espiritual que tenta enfraquecer a união e dispersar o amor que deveria sustentar cada relação. São Miguel combate justamente nesse território. Ele expulsa a influência que confunde a mente, desordena os sentimentos e intensifica emoções que alimentam conflitos. Sua presença traz clareza ao que antes parecia confuso e devolve à alma a capacidade de discernir o que vem de Deus e o que tenta desviar o coração. A tradição cristã sempre reconheceu que a divisão é uma das armas preferidas do inimigo espiritual. Ao dividir, ele enfraquece. Ao enfraquecer, ele desorienta. Ao desorientar, ele destrói. É por isso que São Miguel, cujo nome significa "quem como Deus",
levanta-se como defensor para preservar a unidade. Ele combate toda sugestão que incentive o orgulho, a dureza emocional, a vontade de vencer discussões a qualquer custo, a tentação de guardar rancor e a inclinação para interpretar o pior das intenções do outro. Esses movimentos, muitas vezes sutis, corroem relações lentamente. São Miguel ilumina essas regiões internas e fortalece o coração para resistir a esses impulsos que não edificam. Sua proteção devolve ao ambiente familiar uma harmonia que só pode existir quando a verdade e a caridade caminham juntas. Outro aspecto essencial da batalha espiritual é o ataque à esperança. Muitas famílias enfrentam longos períodos de tensão, e o inimigo tenta convencer o coração de que nada mudará, de que a situação está condenada ao fracasso, de que orar não adianta. Essa mentira é uma das mais perigosas, porque paralisa. A alma que perde a esperança perde também a força para lutar pela unidade. São Miguel combate esse desânimo oculto. Ele lembra ao coração que Deus age mesmo quando os sinais não são visíveis. Ele desperta a fé que se apoia nas promessas divinas e não nos resultados imediatos. Ao encorajar a perseverança, São Miguel enfraquece a influência das trevas e fortalece o terreno onde a graça pode produzir frutos duradouros. A batalha invisível também se manifesta nos pensamentos. A mente, quando não está vigilante, pode se tornar terreno fértil para dúvidas, inseguranças e temores excessivos. A preocupação desmedida com o futuro, o medo de perder o controle ou a incapacidade de confiar na ação de Deus são sinais de que a alma está sendo pressionada por forças que desejam roubar a paz interior. São Miguel combate esses movimentos, orientando a mente para aquilo que é verdadeiro, bom e justo. Ele inspira a confiança que nasce da certeza de que Deus está presente e não abandona aqueles que se colocam sob sua proteção. Ao iluminar os pensamentos, o arcanjo permite que cada membro da família tome decisões mais sábias e experimente um descanso espiritual que não seria possível sem essa intervenção. Há também momentos em que a batalha espiritual tenta atingir diretamente os laços afetivos da casa. A falta de comunicação, a frieza repentina, a perda de admiração, o fechamento emocional ou o distanciamento que se instala aos poucos podem ser sinais de que algo está interferindo na harmonia espiritual do lar. São Miguel age como aquele que reconstrói o que está sendo desconstruído. Ele fortalece a ternura onde ela enfraqueceu, reacende o respeito onde ele diminuiu e inspira gestos de aproximação quando a relação parece esfriar. Sua presença abre caminhos para que a graça do Espírito Santo toque cada coração e devolva ao lar a capacidade de amar com paciência, sabedoria e profundidade. A batalha invisível não deve gerar medo, mas vigilância. O próprio Jesus, ao ensinar sobre a necessidade de estar atento, afirma que o coração precisa ser guardado com zelo, porque dele procedem as fontes da vida. São Miguel auxilia nessa vigilância. Ele se coloca como sentinela espiritual que observa o que entra e o que sai do ambiente interior da família. Ele protege contra influências que tentam distorcer a verdade, contra pensamentos que alimentam ressentimentos e contra sentimentos que bloqueiam a reconciliação. Essa vigilância, quando unida à abertura sincera à ação de Deus, transforma o lar em um lugar onde a graça encontra espaço para agir com liberdade. A presença de São Miguel na batalha invisível revela uma verdade consoladora. Você não luta sozinha. A sua família não enfrenta dificuldades espirituais sem auxílio. Existe um guardião enviado pelo próprio Deus para defender aquilo que é sagrado. Ao caminhar nesta oração,
você permite que essa força espiritual atue de maneira ainda mais profunda, afastando o que tenta destruir e fortalecendo o que precisa ser reconstruído. A batalha é real, mas a vitória pertence ao Senhor, que envia seus anjos para guardar aqueles que confiam em sua providência. A cura das feridas ocultas que enfraquecem a união familiar. Toda família carrega histórias, memórias e experiências que moldam sua convivência. Algumas dessas lembranças são fontes de alegria, força e união, enquanto outras se tornam feridas silenciosas que influenciam comportamentos, reações e distâncias emocionais. Nem sempre essas feridas são reconhecidas com clareza. Às vezes, elas se camuflam em hábitos, em respostas impulsivas, em dificuldades de diálogo ou em sensações de cansaço afetivo que crescem ao longo do tempo. A espiritualidade cristã ensina que Cristo veio precisamente para tocar essas regiões da alma onde a dor se esconde. E São Miguel Arcanjo atua como guardião desse processo de cura, afastando tudo aquilo que tenta impedir a restauração interior. Para que a união familiar se fortaleça de maneira autêntica, é necessário permitir que Deus ilumine essas feridas com sua verdade e misericórdia. Muitas feridas surgem quando a confiança é abalada. Palavras ditas de forma dura, promessas quebradas, expectativas não correspondidas, ou atitudes que deixaram o coração inseguro podem criar camadas de proteção que dificultam a proximidade. Mesmo que a convivência continue, algo dentro da alma passa a se resguardar, e essa proteção emocional, embora compreensível, impede que o amor circule com liberdade. São Miguel intervém exatamente nesse ponto. Ele remove o peso espiritual que se acumula sobre essas memórias, abre espaço para que Cristo toque aquilo que parecia inacessível e expulsa influências que tentam transformar pequenas dores em barreiras permanentes. Sua presença estabelece um ambiente seguro no qual cada coração pode se abrir sem medo de ser ferido novamente. A cura das feridas ocultas exige sinceridade consigo mesma. Há dores que o coração tenta ignorar, acreditando que o tempo resolverá tudo. Porém, a experiência humana mostra que o tempo não cura feridas não tratadas, apenas as aprofunda. Cristo, ao longo de seu ministério, sempre chamou cada pessoa à verdade interior antes de realizar um milagre. Ele pediu que o cego confessasse seu desejo de ver, que o paralítico expressasse sua fé, que a mulher aflita tocasse seu manto com confiança. Em cada encontro, ele iluminou a dor antes de restaurá-la. São Miguel prepara esse caminho dentro da família. Ele fortalece o espírito para que cada pessoa reconheça o que precisa de cura, não como forma de julgamento, mas como abertura para a graça. Existem feridas que se originam da forma como cada membro da família interpreta o mundo. Crianças que cresceram em ambientes tensos podem carregar na vida adulta uma sensibilidade maior ao conflito. Pessoas que viveram rejeições profundas podem reagir com desconfiança, mesmo quando não há motivo. Quem enfrentou humilhações pode sentir necessidade constante de defesa. Essas marcas influenciam significativamente a dinâmica familiar. São Miguel, como mensageiro da verdade de Deus, ajuda cada um a perceber essas raízes ocultas, trazendo discernimento e coragem para reconhecer que certas respostas não vêm do presente, mas de memórias antigas que precisam ser entregues à cura do Senhor. Ao longo da vida espiritual, a Igreja ensina que a cura interior não é apenas um alívio emocional, mas uma ação profunda da graça que reorganiza o coração segundo o amor de Deus. Quando Cristo cura, ele restaura a dignidade, devolve a liberdade e fortalece a identidade espiritual da pessoa. A família que busca essa cura
encontra nela a possibilidade de reconstruir sua história de maneira mais consciente e madura. São Miguel protege esse processo, afastando pensamentos que tentam desmotivar, apagar a esperança ou convencer o coração de que mudar não vale a pena. Sua presença sustenta a confiança de que a graça é maior do que qualquer marca do passado. Algumas feridas familiares também surgem da falta de escuta verdadeira. Muitas tensões se acumulam porque as pessoas falam, mas não se escutam com atenção. A escuta é uma forma de amor. Ela comunica valorização, acolhimento e interesse genuíno. Quando a escuta desaparece, o coração começa a se fechar, criando interpretações equivocadas e ressentimentos silenciosos. São Miguel inspira a sabedoria necessária para recuperar essa capacidade de ouvir com paciência e bondade. Ele ilumina a mente para que cada pessoa perceba que a escuta não é submissão, mas serviço amoroso, e que a abertura para compreender o próximo é um dos caminhos mais eficazes para dissolver tensões que pareciam insolúveis. Outra ferida comum é o excesso de autocobrança. Muitas pessoas desejam fazer tudo certo para manter a paz familiar, mas acabam carregando responsabilidades além do que conseguem sustentar. Esse peso cria desgaste emocional e frustrações silenciosas que, com o tempo, se tornam fonte de irritação e distanciamento. São Miguel atua como aquele que devolve ao coração a compreensão de que a graça é quem sustenta a família, não o esforço humano isolado. Ele ajuda cada membro a compreender seus limites, a confiar mais na providência de Deus e a distribuir responsabilidades com equilíbrio e humildade. A cura das feridas ocultas também exige perdão. O perdão é uma decisão espiritual que liberta, mesmo quando a emoção ainda sente dor. Jesus ensinou, em inúmeras passagens, que o perdão é caminho de libertação interior. O coração que perdoa se torna terreno fértil para a reconciliação, enquanto o coração que guarda mágoas permanece preso ao passado. São Miguel fortalece o ato de perdoar, afastando pensamentos que alimentam ressentimentos e iluminando a alma para compreender que o perdão não justifica o erro, mas impede que o mal continue ferindo. Quando a família aprende a perdoar com maturidade espiritual, a graça passa a circular com mais força dentro do lar. Ao caminhar neste capítulo, você é convidada a permitir que Cristo toque as regiões mais ocultas do seu coração e da sua família. A luz de Deus não teme as sombras, ela as dissolve. São Miguel está ao seu lado, combatendo tudo o que tenta impedir essa cura. A união familiar se fortalece quando as feridas são entregues ao Senhor, quando a verdade é acolhida com humildade e quando a graça encontra espaço para restaurar o que parecia perdido. O que Deus começa na alma de um único membro da família pode transformar toda a casa. O caminho da reconciliação, guiado pela verdade de Cristo e pela vigilância de São Miguel. A reconciliação familiar é um dos processos espirituais mais profundos e desafiadores do caminho cristão. Ela exige coragem interior, maturidade emocional e abertura sincera à ação de Deus. Não se trata apenas de resolver conflitos específicos, mas de permitir que a verdade do Evangelho transforme a maneira como cada pessoa se relaciona consigo mesma, com o próximo e com o Senhor. São Miguel Arcanjo, cuja missão é proclamar a soberania de Deus e proteger aqueles que pertencem a Ele, desempenha um papel essencial nessa jornada. Sua vigilância assegura que o coração não se desvie do caminho da humildade e da verdade, pilares indispensáveis para restaurar aquilo que o tempo, as tensões ou as feridas acabaram fragilizando. A reconciliação começa quando cada membro da família
reconhece que não existe vitória verdadeira numa casa dividida. O orgulho, tão valorizado no mundo, é inimigo direto da paz. Ele impede pedidos de perdão, dificulta a escuta, alimenta justificativas e cria barreiras que a graça não consegue atravessar enquanto a pessoa permanece fechada em si mesma. São Miguel combate esse orgulho espiritual, iluminando o coração para enxergar a própria responsabilidade nos conflitos. Essa iluminação não humilha, mas liberta. Ela permite que cada pessoa compreenda que a reconciliação não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. O humilde é forte porque não teme reconhecer a verdade. O soberbo é fraco porque teme ser visto com sinceridade. Cristo ensinou que a verdade liberta. Essa libertação não ocorre apenas na dimensão pessoal, mas também nas relações familiares. A verdade revela intenções, ilumina equívocos, dissolve mal-entendidos e desvela medos que se escondem sob comportamentos defensivos. Muitas famílias permanecem presas em círculos de conflito, não porque falta amor, mas porque falta coragem para falar e ouvir com honestidade. São Miguel prepara o ambiente espiritual para essa sinceridade. Ele afasta influências que estimulam julgamentos precipitados, palavras impulsivas ou interpretações negativas que distorcem a realidade. Sua presença cria espaço para que o Espírito Santo conduza o diálogo com mansidão e sabedoria. A reconciliação também passa pelo reconhecimento das necessidades emocionais de cada pessoa. Nem todos expressam dor da mesma maneira, nem todos entendem afeto da mesma forma. O silêncio de um pode ser pedido de ajuda, a irritação de outro pode ser expressão de cansaço. Um gesto de afastamento pode ser defesa contra uma vulnerabilidade não confessada. São Miguel ilumina essas nuances, permitindo que cada membro da família interprete o outro com mais compaixão e menos julgamento. A compaixão é uma das forças mais transformadoras da vida espiritual. Ela permite ver além do comportamento e enxergar o coração. A reconciliação se torna possível quando a compaixão abre caminho para o entendimento mútuo. Outro ponto decisivo é a disposição para recomeçar. O recomeço exige fé. Muitas vezes o coração deseja mudar, mas teme reviver dores antigas ou repetir erros que já trouxeram sofrimento. O Evangelho ensina que Deus faz novas todas as coisas, e essa promessa se aplica aos lares que se abrem à sua ação. São Miguel combate o medo do recomeço, fortalecendo a confiança nas promessas de Cristo. Ele protege o coração contra pensamentos que tentam convencer a alma de que nada mudará. A reconciliação é obra da graça, e a graça é sempre maior do que qualquer experiência passada. Onde Deus age, há sempre possibilidade de novidade. A vigilância espiritual desempenha papel fundamental na manutenção da paz familiar. Jesus, ao instruir seus discípulos, repetiu inúmeras vezes a necessidade de vigiar. Vigiar não é viver em tensão, mas viver em atenção amorosa. É perceber quando um pensamento negativo começa a crescer, quando uma palavra inadequada está prestes a ser dita, quando um sentimento de frieza tenta se instalar. São Miguel ensina essa vigilância com sua postura de guardião constante. Ele inspira o coração a perceber rapidamente o que pode desencadear conflitos e a agir com prudência antes que pequenas tensões se tornem rupturas profundas. O processo de reconciliação também envolve reparar danos. A reparação não é punição, mas expressão de amor. Ela mostra ao outro que sua dor foi compreendida e que existe disposição real para cuidar da relação. Essa atitude exige sensibilidade espiritual, porque cada pessoa precisa ser reparada de forma diferente.
Para alguns, a reparação está na mudança de comportamento. Para outros, está na palavra que nunca foi dita. Para outros ainda, está na disponibilidade de estar presente com mais atenção. São Miguel guia esses gestos, inspirando ações concretas que têm poder de reconstruir laços. A reconciliação não é apenas interior, ela precisa se manifestar na vida real, no cotidiano, nos gestos e nas escolhas que constroem o ambiente da casa. Um dos elementos mais profundos da reconciliação cristã é a confiança na misericórdia de Deus. Nenhuma família vive sem erros. Nenhuma convivência está isenta de falhas. Mas a misericórdia é sempre maior do que qualquer fragilidade humana. Quando a família confia nessa misericórdia, aprende a não exigir perfeição do outro e a reconhecer que todos caminham em processo de amadurecimento espiritual. São Miguel protege essa confiança contra acusações internas e externas que tentam impedir o perdão ou fomentar ressentimentos. Ele combate tudo o que tenta fazer a alma olhar para o erro como sentença e não como oportunidade de renovação. Ao caminhar neste capítulo, você é convidada a compreender que a reconciliação não é evento, mas caminho. Ela começa no desejo sincero de restaurar a paz e se desenvolve por meio de escolhas diárias, pequenas renúncias e gestos simples que constroem um ambiente onde o amor pode florescer novamente. São Miguel permanece ao lado da sua família durante todo esse processo, afastando o que tenta destruir e fortalecendo o que precisa crescer. A verdade de Cristo orienta, a misericórdia cura e a vigilância do arcanjo protege. Ao unir esses três elementos, a reconciliação se torna possível, duradoura e profundamente transformadora. A renovação definitiva da família na graça do Natal e sob a proteção de São Miguel. A renovação verdadeira de uma família acontece quando cada membro se deixa conduzir pela graça que brota do coração de Cristo. O Natal, ao anunciar ao mundo que Deus escolheu habitar entre nós, revela que nenhuma vida está distante demais para ser transformada e nenhum lar está quebrado demais para ser restaurado. A encarnação do Filho de Deus manifesta a disposição divina de entrar na realidade humana, assumindo nossas fragilidades para iluminá-las com um amor que não se desgasta, não desiste e não se cansa de recomeçar. É a partir dessa graça que a renovação familiar se torna possível. E São Miguel Arcanjo atua como guardião dessa obra, assegurando que a luz do céu persevere mesmo diante das resistências, das tentações ou das batalhas invisíveis que tentam impedir esse renascimento espiritual. A renovação não é um sentimento momentâneo, mas um processo de transformação profunda. Ela acontece quando cada pessoa reconhece que a sua história familiar pode ser escrita de maneira nova sob a luz de Cristo. O menino Jesus, envolto na simplicidade da manjedoura, é o sinal de que Deus escolhe sempre os caminhos mais humildes para realizar obras grandiosas. Ele não veio apenas para confortar, mas para transformar. Veio para revelar que a verdadeira restauração começa dentro do coração, nos pensamentos, nas atitudes e nas decisões que moldam o ambiente familiar. São Miguel, ao proteger esse processo, fortalece a determinação interior que impede o retorno às antigas feridas, aos padrões emocionais que geravam tensão ou às palavras que alimentavam divisões. A renovação familiar exige abertura ao Espírito Santo. É ele quem inspira gestos novos, desperta conversas que antes pareciam impossíveis, conduz ao perdão que antes parecia inalcançável e reacende a esperança que o cansaço tentou apagar. O Espírito Santo é a força que movimenta o coração para além das limitações humanas,
tornando possível aquilo que, sem a graça, seria impensável. São Miguel trabalha em unidade com essa ação divina, afastando influências que tentam bloquear o sopro do Espírito ou que alimentam pensamentos de desistência. Ele combate tudo o que pretende obscurecer a obra de Deus dentro da família, preservando o terreno espiritual onde a graça se manifesta. A renovação também se fortalece quando a família aprende a celebrar a presença de Deus no cotidiano. Não se trata apenas de grandes momentos de oração, mas de reconhecer a mão do Senhor nos detalhes simples. Um diálogo que fluiu com mais serenidade, um gesto inesperado de carinho, uma resposta menos impulsiva, uma palavra que acolhe ao invés de ferir. Esses sinais são sementes da graça, e São Miguel ajuda o coração a percebê-las, para que não passem despercebidas. A espiritualidade cristã ensina que Deus age continuamente, mas nem sempre percebemos sua ação. A vigilância espiritual, ensinada por São Miguel, desperta os olhos para reconhecer a presença divina nas pequenas vitórias do dia a dia. Outro aspecto essencial da renovação familiar é a disposição para abandonar aquilo que impede o avanço. Há hábitos que precisam ser transformados, maneiras de reagir que precisam ser revistas, julgamentos que precisam ser superados. A renovação implica mudança, e a mudança exige coragem. São Miguel fortalece essa coragem interior, lembrando o coração de que todo passo dado em direção ao bem é sustentado pelo próprio Deus. A promessa divina, revelada em inúmeras passagens bíblicas, é clara. Aqueles que caminham na luz jamais são abandonados. Mesmo quando surgem dificuldades, a graça permanece e acompanha cada esforço sincero de transformação. A renovação também envolve construir novas memórias. Muitas famílias carregam lembranças dolorosas que influenciam o presente. A graça do Natal oferece um novo começo, e São Miguel ajuda a selar esse recomeço com proteção espiritual. Criar novas memórias de amor, respeito e comunhão não é negar o passado, mas permitir que ele seja redimido. Quando uma família decide criar novas experiências sob a luz de Cristo, ela abre espaço para que a cicatrização seja mais profunda e mais autêntica. São Miguel protege esse processo para que o passado não exerça mais o mesmo peso e para que o presente seja vivido com mais leveza e esperança. A renovação da família também se alicerça na confiança nas promessas de Deus. O Natal é a prova de que as promessas divinas não falham. O povo de Israel esperou séculos pelo Messias, e quando tudo parecia indicar silêncio, Deus agiu de forma inesperada e grandiosa. Essa verdade se aplica a cada família que ora pedindo transformação. Deus age no tempo certo, da maneira certa e com intensidade suficiente para alcançar até o que parecia irrecuperável. São Miguel inspira o coração a esperar com fé, mesmo quando os sinais ainda não são visíveis. Ele combate o desânimo, a dúvida e a tentação de desistir, preservando a chama da esperança que sustenta o caminho da renovação. Ao concluir este percurso de oração e reflexão, você é convidada a reconhecer que nada do que foi construído aqui se perde. Cada palavra proclamada, cada entrega feita e cada ferida exposta à graça divina se torna parte da obra que Deus realiza dentro da sua família. A renovação não é instantânea, mas contínua. Ela se manifesta nos próximos dias, nos próximos diálogos, nos próximos gestos. A luz do Natal que agora ilumina o seu lar não se apaga, porque é sustentada pelo próprio Cristo. São Miguel permanece como guardião dessa luz, afastando toda sombra que tente reaparecer e fortalecendo o coração para que a paz se torne permanente. O convite final
é simples e poderoso. Permita que a obra de Deus continue. Não volte aos medos antigos. Não se deixe convencer pelas lembranças que tentam enfraquecer sua fé. Caminhe adiante com a certeza de que sua família está sendo transformada, protegida e guiada. O Deus que nasceu em Belém nasce agora dentro do seu lar. E São Miguel Arcanjo, defensor do povo do Senhor, permanece em vigilância para garantir que essa luz conduza sua família a um tempo novo, firme, restaurado e plenamente abençoado.